Bom, vamos lá. Não dá para você sentar mais aqui na frente, não, todo mundo, não, senão fica tão esquisito. Obrigado. Sim. Então vocês chegaram então, no Vermelho Negro. O que aconteceu até agora? O que é a última coisa que aconteceu? A gente leu juntos ou a gente leu separado? O que leram juntos é melhor, né? Foi lido junto. Foi. O senhor. Ele foi da mole. Foi uma parte que ele duelou com um camarada e falaram que ele era amigo íntimo do senhor Relamola. Ele era filho, ele era filho de um cara, filho da grana. E ele começou a ficar mais íntimo também. E ele. Colocado num café, um cocheiro do Senhor. Sei. Um cartão na cara. E ele com a senhora Della Mole. Que... Ela foi politicada, né? Aí ele Não, eu não li tudo ainda para ler. Eu nem gostava. a gente já está tendo Mas foi dentro Mostra em que pedaço você está, fisicamente, deixa eu ver. Até que página vocês foram? A gente falou até a página 278. Me mostra o 278 quanto é. Metade do livro. Ah, mal passou da metade já. Ah, não, tá, tudo bem. Não, é só para saber. até um pouco. Bom, então a essa altura vocês já entenderam o que é mais ou menos esse gênero literário chamado romance. O romance é basicamente uma vida, basicamente a história de uma vida, certo? Não vista em todos os seus episódios, mas naqueles que de algum modo se encadeiam, tá certo? Entre si, de tal modo que você consiga captar uma espécie de um perfil, né, do destino. Mas essa vida tem que ser contada de tal modo que você, enquanto está lendo, você acredite nela. Quer dizer, você possa, pelo menos, acreditar ficcionalmente, acreditar ao ponto de você poder participar da história, sentir o que está acontecendo, mesmo sabendo que talvez não tenha acontecido e que talvez seja apenas uma vida possível, tá certo? Nós sempre podemos nos perguntar por que nós nos interessamos por esses raios de histórias, afinal, se na maior parte dos casos nós sabemos que elas não aconteceram. Quer dizer, o que nos leva a ter esse interesse, né, por uma vida fictícia? Quer dizer, certamente é porque nós encontramos nela, quer dizer, ou por contraste, ou por semelhança, tá certo? Algo que diz respeito à nossa própria vida. Nós, de algum modo, nós nos reconhecemos, né, no personagem. Acontece que um romance, ele coloca mais ou menos o mesmo problema que você teria para você escrever as suas memórias. Se você fosse contar a sua vida, você já deve ter, né, a gente senta na mesa de um bar, parece um bêbado querendo contar a vida, é uma das experiências mais deprimentes que existem no universo, tá entendendo? Eu particularmente sou vítima dessas coisas. Os bêbados todos gostam de mim e acreditam que eu tenho um profundo interesse nessas coisas, né? Então, por que o bêbado contando a vida dele é um negócio chato? Por que em geral, vamos dizer, as vidas dos outros nos parecem chatas ou desinteressantes, exceto em alguns momentos, né, que são ou cômicos ou dramáticos. E se você fosse contar a sua vida, quantos episódios você acha que interessariam a alguém, mesmo que tenha vivido uma vida curtinha até agora? Não é isso? Você conseguiria interessar alguém nisso aí? Ou ao contrário, você quanto mais tentasse, né, se comunicar com a pessoa, mais você se fecharia em você mesmo, percebendo que a pessoa está pensando em coisa completamente diferente. Não é isso?
Este mesmo problema é exatamente o que um romancista tem quando escreve, quando tenta escrever um romance. Um romance é uma história inventada, mas que não precisa ter sido inventada, ela pode ter sido real. Mas, como dizia Aristóteles, a obra poética, a obra de ficção, ela mesmo quando conta a realidade, mesmo quando conta aquilo que aconteceu, conta não como realidade, e sim como possibilidade. Isso quer dizer o seguinte, que as nossas vidas reais, a minha, a sua, dela, considerada na sua realidade histórica efetiva, ela é evidentemente muito diferente de qualquer outra. Só começa a haver algum ponto de encontro quando você começa a descobrir a que possibilidades humanas mais gerais isso corresponde. E é exatamente nesse, vamos dizer, nesse limite, nesse lusco-fusco entre o real e o possível que o romancista trabalha. Tá certo? Então, o possível narrado como se fosse realidade, tá certo? Ou a realidade contada como se fosse uma mera possibilidade. Na passagem desta realidade para a possibilidade, existe uma seleção. Quer dizer, você não vai contar tudo. Se você pegar qualquer cena de qualquer romance, você vai notar que dos fatos que ali estão narrados, são omitidos milhões de detalhes sem os quais esses acontecimentos não poderiam ter sucedido. Por exemplo, se diz que o sujeito foi até a casa do outro. Quer dizer, muito bem. Essa casa do outro, para existir, ela tinha que estar em algum lugar, tinha que ter algum endereço, ela tinha que ter sido construída em algum momento, né? Ela tinha que ter um valor imobiliário X, etc, etc. Isso quer dizer que para isso acontecer na realidade, você precisaria uma infinidade de detalhes acidentais. É isso. Então, o que define, filosoficamente falando, o que define a realidade concreta é a convergência de todos os detalhes e de todos os acidentes sem os quais a coisa não poderia ter acontecido. É isso. Isso é a mesma coisa que dizer que ninguém jamais contou um fato concreto. Não é isso? O fato concreto não pode ser contado porque ele é justamente, ele é concreto, ele é a própria realidade. Não é isso? Então, da realidade, a realidade concreta, se você tirar algum detalhe acidental, as coisas já não acontecem daquele jeito. Então, por exemplo, cada um de vocês, para chegar aqui, percorreu um determinado trajeto. Não é isso? O que esse trajeto tem a ver com o conteúdo da aula e com a experiência que nós estamos vivendo aqui? Não tem absolutamente nada. Você venha por aqui ou venha por ali, a aula vai ser mais ou menos a mesma. Quer dizer, uma coisa rigorosamente não tem nada a ver com a outra. Tá certo? No entanto, por algum trajeto você tem que ter vindo. Se suprimir o trajeto, você não chega aqui. Está compreendendo? Então, quer dizer que, na realidade concreta, coisas que não têm nada a ver uma com a outra têm de convergir para que a coisa aconteça. Não é isso? Por exemplo, por que vocês vestiram essas roupas aí e não outras? É? Não, você está com o uniforme do colégio. Ele está com o tempo que foi na missa. Essa roupa, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Absolutamente nada. Tá certo? No entanto, fatalmente, alguma roupa a pessoa vestiu, ou veio pelada. Não é isso? Então, isso tudo não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos fazendo aqui. No entanto, se você separar uma dessas coisas da outra, então o acontecimento já não sucede. Outra coisa, cada um está sentado num determinado lugar. Existe algum motivo específico para que você sente aqui e ele ali e não ao contrário? Não, você tem, né? Não, é interessante, você tem. Eu pedi para você sentar aí, tá certo? E os outros? Para o uniforme, Né?
Tá certo, você está sentado aí porque eu pedi para você sentar. E os outros? É? Estou sentada aqui porque ele falou que está do lado dela. Então, cada um sentou por um motivo ou sem ter motivo específico. No entanto, em algum lugar, efetivamente, tem que estar sentado. Você não pode estar sentado num lugar genérico, num lugar abstrato ou num lugar nenhum. Está entendendo? Então é isso que nós chamamos de concreto. Concreto é aquilo onde todos os detalhes, por mais inconexos que sejam, logicamente, estão existencialmente presentes. Estão presentes na realidade. Se tirar um só desses detalhes, a coisa já não sucede como sucedeu. Está compreendendo? Nós só estamos sentados aqui dando esta aula porque algum dia este prédio foi construído. Quem construiu o prédio no momento que construiu jamais pensou que eu ia estar dando uma aula aqui. No entanto, se não tivesse construído o prédio, eu não estaria dando a aula aqui. Então, isto é o que eu chamo do acidente metafisicamente necessário. Porque em lógica se diz que é acidental tudo aquilo que não é necessário, tá certo? Para que a coisa seja o que é. Mas é necessário para que ela aconteça, para que ela exista. Está entendendo? Então, se tem uma criança em gestação, ela pode nascer agora ou daqui a pouco. Ou amanhã, ou depois, ou anteontem. Tá certo? Mas em algum momento ela vai ter que nascer, necessariamente. Ela não pode nascer num momento nenhum. Está entendendo? Então, o momento que ela vai nascer, evidentemente, não tem nada a ver com a constituição dela. Porque qualquer criança, a qualquer momento, pode ser submetida a uma cesárea retirada do ventre da sua mãe. Então, não há conexão interna entre uma coisa e outra. Mas essas duas coisas têm de convergir para que aconteça. É isso? Ora, isso quer dizer que, se na hora de narrar a história, o sujeito fosse reconstituir a realidade concreta, ele não conseguiria. Porque o número de detalhes seria infinito. Ele não passaria, vamos dizer, do primeiro episódio. Ele ia ter escrito 3.000 páginas e não ia ter terminado ainda o primeiro episódio. Tá certo? Suponha que você quisesse, por exemplo, fazer uma descrição desta sala. Mas a descrição com todos os detalhes e com tudo o que está nela. Então isso implicaria, vamos dizer, a descrição da estrutura arquitetônica da sala, das suas cores, das suas propriedades visíveis, do seu mobiliário, tá certo? E das pessoas que estão aqui presentes, cada qual considerado com a totalidade da sua vida, passada e possivelmente futura. Você não terminaria essa descrição, né? Mas não é verdade que tudo isso está aqui? Por exemplo, você estar aqui não é um episódio da sua vida? A sua vida começou na hora que você entrou nessa porta? Não. Nem vai terminar na hora que você sair. Então já quer dizer que se contar só este episódio aqui, não estará contando a sua vida concreta e sim a sua vida abstrata. Abstrato quer dizer separado, concreto quer dizer junto. Tá? Então, quer dizer que a descrição da realidade concreta desta sala seria impossível. Tá certo? Vamos ver agora o outro extremo. Se nós abolimos... Oi? Descrição de qualquer realidade concreta. De qualquer realidade concreta é inesgotável. Tá certo? Então vamos ver agora a outra hipótese. Bom, então nós vamos eliminar todos os acidentes. E vamos nos ater apenas à essência do que está acontecendo. Tá certo? E muito bem. A essência poderia se enunciar numa palavra. Você está assistindo uma aula. Acabou a descrição. Quer dizer, qualquer acontecimento, ele, embora às vezes possa ser visto por vários lados, essencialmente, ele tem que ser uma coisa ou outra. Ou ele é uma partida de futebol, ou ele é um passeio, ou ele é um crime, ou ele é uma viagem, algo está acontecendo e esse algo certamente tem um nome. Quer dizer que você enunciando o nome do que está acontecendo, você já deu a essência dele. Não é isso? Isso quer dizer que se você, ao contar a sua história, ou o romancista, ao contar a história inventada, tá certo? Escolher ou abarcar a realidade concreta, ou
se ater ao essencial, ele não vai poder fazer nenhuma coisa nem outra. A primeira, porque não tem mais fim. A segunda, porque com uma palavra resolve o problema. Está entendendo? Então, está na cara que uma narração de qualquer coisa não pode ser nenhuma nem a outra. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, se você leu, vamos pegar um dos livros que nós já lemos aí, O Crime e Castigo, tá certo? Tudo bom, a essência está dada no próprio título. Não é isso? Então não precisa ler mais nada, você já sabe o que vai acontecer. Tem um crime e tem o seu castigo. Pronto, acabou. Essa é a história. Não é isso? Então, isso quer dizer que tanto quando nós contamos a nossa vida, como quando um romancista escreve a história que ele quer escrever, existe uma tensão entre o que seria a mera essência abstrata ou lógica do que ele quer contar, tá certo? E o conjunto da realidade concreta que ele tem em vista. Aí, se você supõe que mesmo um personagem imaginário, se ele quisesse conceber um personagem imaginário, tá certo? Então ele teria que e se ele tentasse imaginar esse personagem concretamente, o mais concretamente possível, tá certo? Então, esse personagem certamente teria uma aparência física, mas dentro dessa aparência ele teria um corpo com todo, vamos dizer, o funcionamento orgânico, toda a fisiologia do corpo que também teria que ser descrita e que certamente seria um pouco diferente da fisiologia do seu vizinho, né? Do seu pai e da sua mãe. Ele teria uma constituição hereditária, que também remontaria até a Adão e Eva. Entendeu? E teria uma situação socioeconômica que, para ser descrita, implicaria a descrição total da sociedade em que ele está. E assim não ia terminar. Então, qual é o princípio de seleção? O que você usa como chave para escolher? O que você põe na história e o que você deixa de lado. Por exemplo, se fosse contar a sua história. Tem diferença? Em relação aos outros não pode ser, porque você teria que levar em conta todas as diferenças de pessoa por pessoa, você também não terminaria. Também não é isso. Mas vamos por uma situação em que você conta a sua vida. Por exemplo, que você vai fazer uma psicoterapia. Chega lá e você tenta dizer qual é o seu problema, mas você não sabe qual é o seu problema. Se você soubesse, você já o resolveria. Então, você não tem nem o seu diagnóstico, nem o seu tratamento, e você não tem a compreensão total do que se passa. O que lhe resta fazer? Contar o que se passou. Mas contar de tal modo que o que você está contando expressa o sofrimento que você tem no momento. Mesmo que você conte errado. Não é isso? Você não vai chegar no psicoterapeuta e ele perguntar o que você tem. Você dizer nada, está tudo ótimo. Não é isso. Por outro lado, você também não vai dar uma explicação completa do que você tem, porque se você tivesse explicação completa, você teria dominado o problema. Então também você está no meio a meio. Aí. É esta tensão, tá certo, entre o que é, vamos dizer, a essência totalmente resumida e o que é, vamos dizer, a extensão quantitativa de todos os detalhes concretos, é essa tensão que é o problema mais básico de toda a narrativa que você faz. Tá certo? E você resolve esta tensão cruzando ela com uma outra. Que é a tensão entre o que você sabe da narrativa, dos acontecimentos, tá certo? E aquilo que torna esses acontecimentos significativos no seu modo de entender.
mesmo que seja uma narrativa imaginária. Quer dizer, existe um porquê, existe uma motivação para você contar esse acontecimento. Não é isso? Essa motivação pode ser sempre enunciada como um problema ou como uma contradição. Ou seja, você narra aquilo precisamente porque você não entendeu direito. Porque se você tivesse entendido tudo, não haveria por que contar, você já tem a solução do problema. E não haveria drama, porque o drama já está resolvido. Isso quer dizer que se você, quer você se referindo a você mesmo, quer uma outra pessoa, quer um personagem imaginário, se você já tivesse a explicação total dos atos dele, não seria preciso contar. Você daria o nome do diagnóstico e pronto. Como nós fizemos com o tal do Schwindler agora. Você não é um idiota, é um psicopata, acabou a história. Não há mais interesse. Não há mais drama. Né? Não é isso? Isso quer dizer que para contar uma história bem, é importante que você mesmo não a entenda por completo. É importante que ela tenha para você algo de problemático e de enigmático. Está entendendo? Então, eu estava lendo agora mesmo, estou lendo o Diário de Julian Green, que é um grande romancista, grande, e ele tinha lido num jornal uma história de um jovem dinamarquês que se suicidou, meteu a bala na cabeça, mas não morreu imediatamente. Então, ainda sangrando, ele teve a pachorra de ir ao banheiro fazer a barba antes de dormir. Daí deitou na cama e morreu. E o Julian Green tinha começado 2 ou 3 dias antes uma outra história. Escrevendo essa história, ele não conseguiu. Daí ele mudou o negócio e teve que escrever, inventar uma história em torno deste rapaz. Então eu me pergunto, o Julian Green entendeu por que o sujeito fez isso? É claro que não. Ele estava com um tremendo enigma na cabeça. E justamente porque é um enigma, ele tenta completar imaginariamente a história que ele não conhece. Ou seja, ele vai inventando outros detalhes que deem a esse episódio não uma explicação, mas um fundo. Não é isso? Isso quer dizer que o simples enunciado daquele fato era enigmático demais para ele. Né? Ele, inventando o resto da história, ele não resolvia o enigma, ele levantava apenas uma possibilidade. Então que ele inventasse a história do sujeito desde a infância, com papai e mamãe, etc, etc. Foi assim, foi isso que aconteceu? Ele não sabe se foi isso que aconteceu. Ele apenas dá um formato de uma possibilidade humana. Não é isso? Que culmina, então, naquele episódio. Tá certo? Dito de outro modo, o romancista que narra a história, ele não resolve o problema. Ele nunca resolve. Ele apenas completa a expressão do enigma, que vai continuar sendo sempre enigmático. Tá certo? Então, isso quer dizer justamente que aqueles assuntos que são matéria para um romance, para uma narrativa, são justamente aqueles assuntos que ninguém está entendendo muito bem, nem o próprio romancista. Mas olha, se você assiste a alguma coisa na rua, vamos dizer, que te espanta, não é isso? E alguém te pergunta o que aconteceu, o que você faz em resposta? Você não tem outra alternativa se não contar o que aconteceu. Se você tivesse entendido tudo, você emendaria o nome do que aconteceu, tá certo? E daria a explicação. Mas se você não tem a explicação, só lhe resta contar. Não é isso? Quando tem um policial investigando um crime, o que as testemunhas fazem? Contam, cada um conta o que sabe. Ele tenta montar uma narrativa. Não é isso? Que, ainda que estando com começo, meio e fim, ainda não dará a solução do enigma.
ela será o próprio enunciado do enigma. Isso quer dizer que narrativa é a forma inicial que nós temos de começar a investigar alguma coisa. Não é isso? E, portanto, desde que o mundo é mundo até hoje, as pessoas só fazem narrativas, seja romances ou poemas épicos ou peças de teatro, sobre aquilo que elas não estão entendendo muito bem. Se você olhar os velhos poemas mitológicos, como o de Homero, Hesíodo, você vê que são profundamente misteriosos. E eles nos atraem por causa disso, porque resta um mistério lá dentro. Não é isso? Se, por exemplo, Hesíodo, quando vai contar a origem do mundo, ele conta através de uma série de combates entre as divindades, não é isso? Isto é precisamente porque ele não sabe qual foi a origem do mundo. Então ele só tem uma compreensão mais ou menos narrativa, tá certo? Que evidentemente não é uma explicação científica da origem do mundo, mas é uma especulação imaginativa. Essa especulação imaginativa pode coincidir com os acontecimentos como realmente se passaram, com a condição de que também você não entenda esses acontecimentos. Por exemplo, quando você lê o Evangelho, aquela é uma sucessão de coisas que realmente aconteceram. Não é isso? Só que quando termina, você entende menos do que no começo. Isso quer dizer que, longe de decifrar o enigma, tá certo? A narrativa monta o enigma na sua frente. Está entendendo? Dito de outro modo, compreender que não compreende os acontecimentos que você é capaz de narrar é o começo da inteligência humana. E por isso mesmo que essa atividade de narrar e de ouvir e ler narrativas é tão importante. O quê? Bom, ele sabe o princípio, o meio e o fim da história, mas isso não é a solução do enigma. Porque sempre vai sobrar, vamos dizer, a pergunta: por quê? Quer dizer que se o romancista tivesse a solução total, ele simplesmente não precisava contar a história. Ele teria, quer dizer, não uma narrativa, mas teria uma teoria. Teria uma explicação teórica. E se ele tivesse uma explicação teórica, então para que ele iria contar toda a história? Só se fosse para ilustrar a sua teoria. Só que acontece que quando nós temos uma teoria pronta, isso nós compreendemos perfeitamente algo, e nós queremos contar uma história para ilustrá-la, essa história não tem dramaticidade. Ela fica totalmente artificial, porque a solução já está dada de antemão. Então é o que nós chamamos de uma alegoria. Nós inventamos uma alegoria só para ilustrar algo que nós já sabemos perfeitamente bem. Isso acontece frequentemente, né, com pessoas que escrevem histórias com uma finalidade didática. Então, quando ele começa a escrever a sua narrativa didática, ele já tem a solução dela. Está entendendo? Então, isso quer dizer que se ele tem a solução, significa que para ele os problemas que ele está expondo na narrativa não são problemas. Ele já superou aquilo completamente. E se ele já superou, ele não sente o drama. Está entendendo? Ele não sente o problema, a gravidade do problema. Então é como um adulto falando para criancinhas. Está compreendendo? Então, isso é o problema, vamos dizer, de toda literatura que visa ou a ensinar, toda narrativa que visa ou a ensinar, ou a ilustrar uma doutrina, ou a fazer propaganda de uma doutrina. Aquilo acaba perdendo dramaticidade.
Porque você vê que ali não há de fato drama nenhum, a solução já está dada, seja a solução verdadeira ou falsa, é a solução que está na cabeça do escritor. Está compreendendo? Então, isso aconteceu muito com a literatura comunista. Quando o partido exigia que os seus romancistas escrevessem, né, histórias que tivessem uma finalidade didática para transmitir a literatura comunista, para transmitir a doutrina comunista, que eram mais conscientes da verdadeira natureza da literatura, então rejeitaram isso. Um exemplo foi o nosso Graciliano Ramos. Ele nunca aceitou, embora ele pertencesse ao partido, ele nunca aceitou fazer literatura didática, porque senão ia estragar a coisa. Você já tem uma doutrina dada de antemão, então os personagens, vamos dizer, eles representam, eles são alegorias, dos vários elementos conflituosos dentro da teoria. Quer dizer, já tem um conflito montado e resolvido. Então, cada personagem representa uma certa coisa, um certo elemento do problema que essa doutrina resolve. Isso quer dizer que entre esses personagens não haverá verdadeiro conflito humano, haverá apenas um conflito lógico. Está compreendendo? São os vários componentes teóricos do problema que a doutrina resolve aparecem personificados nos personagens. Então, não há um conflito humano, justamente porque esse conflito se reduz, vamos dizer, a uma equação, a um conjunto de contradições lógicas que a doutrina vai resolver. Note bem que nesse romance que você tem lido, não é possível você fazer isso. Né? Diga. Por um lado são mais gerais, mas por outro lado, como são, vamos dizer, justamente porque são meras possibilidades, elas não podem se reduzir, vamos dizer, aos elementos lógicos que a compõem. Você não vai conseguir definir, vamos dizer, se você pegar nessa história, Julien Sorel, Mathilde de la Mole, Sion de la Mole, etc., eles não correspondem precisamente a conceitos. Uma doutrina opõe conceitos e resolve o conflito dos conceitos. Ela equaciona um problema lógico, através dos seus, montando vários conceitos, e resolve no final. É o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Eu estou fazendo uma teoria, não uma narração. Tá certo? Se os personagens correspondessem a conceitos, bastaria você encontrar o conceito correspondente a cada um, você teria a equação lógica montada e a sua solução teórica no final. Não é isso? Só que daí para que fazer a narrativa? Para que não expor a teoria logo de cara? Está entendendo? Então, a literatura pedagógica ou didática, ela sempre deixa de ser interessante justamente por causa disso, porque você já sabe do que se trata, já sabe qual é o problema teórico e qual é a solução que será dada no final. Diga. Tá. Bom, mas isso vai nos tirar um pouco fora disso que eu estou dizendo. Daí eu posso chegar lá no fim, mas já não. Então, isso quer dizer que a matéria da narrativa, seja da narrativa memorialística, seja da narrativa ficcional, ela não pode ter sido compreendida na sua inteireza. Tem que restar nela um fundo enigmático, que não se deixa reduzir totalmente a uma equação lógica. Porque senão não haveria mais nem motivo para contar a história. Está compreendendo? Por exemplo, quando você vai ao médico, e você conta, doutor, comecei a sentir isso, mais isso, depois ele dá o diagnóstico, ele diz, isso aqui você tem um quadro típico, você tem uma tipicidade, então é tal doença.
Você está entendendo? Quer dizer que para ele, o que para você é uma narrativa, tá certo? Para ele é uma equação. Está compreendendo? E essa equação ele resolve dando o diagnóstico. O diagnóstico é o nome de uma doença. O que é o nome de uma doença? É a descrição de uma sucessão típica de sintomas que se repetirão exatamente iguais em quem quer que tenha a mesma doença. Então, pensando bem, embora você esteja sofrendo com aquilo, aquilo não tem dramaticidade humana real, porque já está resolvido. Está compreendendo? Então, o verdadeiro motivo de você fazer narrativas é você poder expor certas experiências humanas que não são redutíveis a uma explicação teórica, ou pelo menos não são redutíveis ainda, ou seja, que você não entendeu ainda. Não é isso? E que talvez gerações depois as pessoas continuem não entendendo, tá certo? Embora sabendo que aquele esquema de narrativa, aquele tipo de experiência humana pode se repetir mais ou menos parecido em outras situações, mas nunca igual. Isso quer dizer que quando você leu muitas narrativas, você tem na sua mente um leque de possibilidades de vidas humanas, para as quais você não tem nenhuma explicação e nenhuma solução, mas que também já não são um caos completo. Tem pelo menos a forma narrativa. Ora, se tem a forma narrativa, isso quer dizer que você também é capaz de conceber a continuação dessas histórias. E, portanto, muitas vezes, sem você ter explicação total, você pelo menos sabe o que fazer em seguida. Não é isso? Isso quer dizer que você consegue conceber melhor aquilo que lhe acontece. Por quê? Porque você tem um monte de modelos narrativos na cabeça. Então, a continuação e os vários desenlaces possíveis também lhe são conhecidos de algum modo. Dito de outra maneira, a leitura de obra de ficção é a aquisição de experiência emprestada, experiência humana. Está compreendendo? Com a seguinte vantagem: se você fosse contar, pedir para as pessoas que você conhece, lhe contar a vida uma por uma, e primeiro, elas se perderiam numa multidão de detalhes que você não chegaria a ver a forma da vida delas, se é que tem alguma forma. Não é isso? E com as obras de ficção, não, você vê o resumo já, os esquemas essenciais. Está entendendo? Então você vai ver os conflitos humanos essenciais já equacionados sob a forma sintética de narrativas. É claro que além desses que foram narrados pela literatura, existem milhares de outros. Mas também é claro que na literatura existe uma multidão de narrativas que simplesmente são imitadas de outras. Está compreendendo? Então, quando entre os escritores se cria, vamos dizer, uma certa tradição de aprendizado, quer dizer, um leu o livro do outro, que leu do outro, que leu do outro, que leu do outro, que leu do outro, existe naturalmente a tendência de repetir os mesmos esquemas. Sobretudo quando essas narrativas foram bem aceitas pelo público. Então você requenta a fórmula do outro e passa adiante. A produção dessas coisas pode ser interminável. Está entendendo? E, naturalmente, quando já se passaram 10 gerações de imitadores da mesma história, o leitor que não leu as versões anteriores, e que recebe somente a última, para ele aquilo é novidade. Mas acontece que à medida que vai havendo esta imitação, existe cada vez menos transposição da experiência humana direta e cada vez mais simplesmente imitação verbal de um esquema verbal. Para o coelho. Então isso vai perdendo substância humana. E daqui a pouco aquilo virou uma piada, não é mais nada.
Está compreendendo? Daí a importância de você ir direto naqueles escritores, vamos dizer, cujas narrativas têm ainda aquela coisa, vamos dizer, juvenil ou primaveril, quer dizer, da experiência humana, que ele mesmo sintetizou. Porque ele não aprendeu a sintetizar com o outro, porque ele não aprendeu, não imitou de um outro. Quer dizer, o primeiro sujeito que captou, vamos dizer, a fórmula de um certo conflito humano e conseguiu escrevê-lo, ele sempre o faz com uma certa inocência, uma certa, um certo vigor, na verdade, que os imitadores não vão ter. Isso quer dizer que o leitor ou estudante que aprenda a ler em escritores de segunda ou terceira mão, ele vai ficar com um monte de esquemas verbais na mente, tá certo? Que só muito remotamente tem algo a ver com a experiência humana. Então o sujeito pode virar um consumidor de livro que ele lê o dia inteiro e aquilo não tem nenhum proveito para a sua formação humana. Ele não aprende nada a respeito da vida dentro daquilo tudo. Está entendendo? Daí a necessidade urgente de você só consumir como literatura aquilo que vem e tem o sentido originário. Quando você fala que o escritor é original quer dizer apenas diferente dos outros, mas não estou falando do original, estou falando do originário, aquele que é o sujeito que tirou aquele esquema, não de um aprendizado literário, mas de um conhecimento direto da vida. Está entendendo? Não que isso seja contra a tradição do aprendizado, porque ao contrário, um escritor que aprende a escrever com o outro, ele já tem menos dificuldade para lidar com o material dele, porque ele já tem um monte de esquemas verbais, tá certo? E narrativos mais ou menos resolvidos. Então isso quer dizer que se ele estiver lidando com um material totalmente novo, o material dele é totalmente novo, mas o conjunto de técnicas verbais e narrativas não é novo. Está entendendo? Então isso quer dizer que você pode, ao longo de várias gerações, você pode acompanhar a evolução da arte narrativa. Quer dizer que aquilo que um sujeito narrou de maneira mais ou menos tosca, no outro já está mais afinado. Tá certo? Mas acontece que o aprendizado da arte narrativa, o aperfeiçoamento da arte narrativa não coincide necessariamente com o enriquecimento do material humano com que o escritor vai lidar. Então você pode, às vezes, observar ao longo de 3 ou 4 gerações que os escritores se tornaram cada vez mais aprimorados tecnicamente, mas simplesmente não tinham nada para contar. Está compreendendo? Então, entre o verdadeiro clássico, que é o sujeito originário, e o imitador barato, que é Paulo Coelho, você tem uma série de graus. Não é isso? Mas você só consegue perceber esses graus se você os medir desde o produto originário, é lógico. Se você não conhece o original, você não vai saber o que é imitação. Se você só pega a imitação, você não sabe imitação do quê. Está compreendendo? Por isso que a educação tem que ser feita a partir dos clássicos. Quer dizer, aqueles que foram imitados. Está entendendo? Então, quando a gente pega um Paulo Coelho, um sujeito que conheça a história da literatura, então ele lê um Paulo Coelho, você é capaz, dali, você reconstituir toda a linhagem da onde o sujeito copiou. Porque ele também vai copiar não somente dos clássicos e de seus discípulos, mas ele vai copiar desde a própria comunicação de massa. Jornal, televisão, etc. Esquemas já tão vulgarizados que se tornaram esquemas de novela televisão. Isso é o mesmo que dizer, porque não existe nenhum esquema narrativo de novela televisão que seja originário. Todos eles são imitados de outras novelas, que são imitados de outra, que são imitados de outra, que são imitados de outra, que o primeiro será imitado de algum romance de baixa categoria, que por sua vez é imitado de outro, que imitado de outro, imitado de outro, imitado de outro, e, enfim, de real não sobra nada ali.
entendendo? Então, isso quer dizer que o volume de livros e de narrativas em circulação é um pouco enganoso. Na verdade, existem poucos. Então você não precisa se desesperar olhando todo a imensidão de livros da livraria da biblioteca, dizer como é que eu vou ler tudo isso? Mas não precisa ler tudo isso. Tá? Então você, com o tempo você pega uma prática que você vê, pelo comecinho da coisa você já vê o que ele está imitando. Como é que você faz para isso? Eu digo, bom, você lê os clássicos. Está entendendo? O número de moldes é relativamente pequeno. E o número de imitações é enorme. Mas se você conhece os moldes, você sempre sabe, né, da onde a coisa está vindo. Entendeu? Ora, esta elaboração originária da experiência é importantíssima, justamente porque o narrador não está compreendendo direito o que ele está narrando. Então a coisa tem aquele negócio originário mesmo, quase, é até primaveril mesmo, tá entendendo? De uma coisa que foi sacada direto da vida. Quer dizer, é um drama vivido realmente. Tá? E daí uma certa inocência, uma certa simplicidade que esses livros clássicos têm. Às vezes eles têm menos elaboração, ou formal, ou intelectual, do que os dos seus imitadores. O clássico, frequentemente, ele é imperfeito na sua forma. Tá certo? Agora mesmo também estava lendo no Julian Green, ele comentando um livro de Dickens, né? E ele mostra certas cenas e diz, olha, isso aqui tem tudo para ser ridículo. Mas é a inocência com que Dickens narra isso que torna a coisa importante e valiosa. Entendeu? Então, esta inocência é justamente a marca do clássico. Ele não está com treta. Né? Ele não tem, como é que se diz, artimanha literária, porque a artimanha só pode ser aprendida ao longo de muitas gerações. E justamente o clássico está lidando com uma matéria nova, para a qual ainda não existem artimanhas. Está compreendendo? Com o tempo as artimanhas irão aparecendo, né? Então, é por isso que um clássico é um clássico. Porque ele é, vamos dizer, a primeira visão de um dado importante da experiência humana. Tá certo? É claro que esta mesma matéria, esse mesmo assunto, muitas pessoas deviam ter se preocupado com isso, mas ninguém tinha conseguido sintetizar narrativamente ou dramaticamente. Tá? Então, primeiro que consegue, ele cria um molde. Não é isso? Ora, pode acontecer que certas experiências humanas, porque são muito importantes, muito significativas em certa época, porque correspondem, vamos dizer, ao teor geral da vida humana numa certa época, sejam percebidos por vários escritores de maneira mais ou menos simultânea. E é isso que acontece com este modelo que vocês veem no Julian Sorel e que viram no Crime e Castigo. Raskolnikov. Existe algo de parecido com um e com o outro, não tem? E depois vocês vão ler Ilusões Perdidas, de Balzac. Existe um cidadão lá chamado Lucien de Rubempré que tem a mesma coisa também. São três personagens muito, vamos dizer, esquematicamente correspondem a um tipo de experiência humana, vamos dizer, que emerge na história justamente nessa época. Tá certo? Que experiência humana é essa? É do sujeito de classe pobre que quer se tornar rico ou importante ou poderoso. É fácil você perceber que este tipo de experiência nunca acontece, por exemplo, numa tribo de índio. Se você pegar uma tribo de índio ao longo de milênios de sua existência, essa ideia nunca ocorreu a um índio. Que ele pudesse vir de baixo e se tornar rico e poderoso.
Porque esta possibilidade não existe no repertório da tribo. Né? Vamos dizer que a diferença entre o índio menos poderoso e o mais poderoso, se você pensar bem, é uma diferença irrisória. Não é isso? Ademais, se o número de postos de importância na sociedade é pequeno, tá certo? E o número dos seus modelos também é reduzido, então a própria sociedade está acostumada a conduzir a esses postos as pessoas que se revelarem mais dotadas. Então, por exemplo, você não vai encontrar um caso do índio que queria ser pajé e não conseguiu, ou queria ser cacique e não conseguiu. Isso é muito difícil. Por quê? Como só tem esses dois, numa tribo de índios só tem esses dois jeitos de você ser importante. Ou você é um guerreiro, tá certo? Né? Ou você é o homem da religião, da macumba, etc., e vai ser pajé. Não tem outra coisa que você possa ser na qual você possa ser importante. Se disser, não, eu quero ficar rico, mas o que é a riqueza para um índio? Que tipo de riqueza ele pode acumular? Não há riqueza para ser acumulada. Quer dizer, eu vou acumular peixe. Bom, no rio está cheio de peixe, aí qualquer um vai lá e pega quantos quiser. Não tem como ser mais rico porque pegou mais peixe. Tá certo? Então, às vezes, o índio quer se mostrar importante, então ele vai. Isso é muito comum aqui no Xingu. O índio que vai, pega lá um montão de peixe e ele chega na tribo, o que ele faz? Distribui os peixes para todo mundo para não estragar. Então ele adquire um certo prestígio. Né? Isso existia, por exemplo, existia um tipo de comércio entre as tribos, que os antropólogos chamam potlar. Potlar é um tipo de comércio ao contrário, em que se encontravam dois chefes de tribo e eles competiam para ver quem dava um presente maior para o outro. Vocês, não, eu te dou um cavalo, eu digo, não, eu te dou 4 mulheres. E assim por exemplo. Mas chegava um limite, fala, não tem mais nada para te dar. Né? Acima de mulher, o que tem aí? Melhor que mulher é só um cavalo. Peixe. Tem um filme com John Wayne, né, chama Bravura Indômita, em que ele é um cowboy, assim, bem primitivo, né? Grosso pra caramba. E chega lá uma velha professorinha, né? E daí ela está reclamando, não, vocês desprezam as mulheres. Ele disse, ao contrário, nós temos o maior respeito pelas mulheres. Nós apreciamos a mulher quase tanto quanto um cavalo. Então, isso aí é um remanescente do potlar, do comércio indígena ao contrário. Né? O que você tem para me dar? Né? Potlar. É com CH. É um termo dos índios americanos, acho que Sioux. Mas todas as tribos tinham isso. No Brasil também tem. Então, isso mostra que o número de canais de ascensão social é tão limitado que todo mundo já sabe o caminho das pedras. Né? Então, quer dizer que a ascensão social não pode ser um drama. Por outro lado, se você estiver numa sociedade muito estratificada, vamos supor, uma sociedade hindu, por exemplo, uma sociedade de castas, eu digo, olha, a possibilidade de você subir é limitada, você só sobe dentro do esquema da sua casta, você não vai mudar de casta. Então, vamos supor que você pertence à casta comerciante, bom, você pode ficar muito rico, mas isso não vai te passar para a casta seguinte, nobre. Né? Então, também não surge esse drama. Não é isso? É quando a organização da sociedade de castas vai para o brejo, tá certo? E se abrem repentinamente milhões de possibilidades de ascensão social diferentes, né? É aí que surge esse drama do menino pobre, tá certo? Não apenas pobre, mas menino insignificante, porque às vezes o que buscam não é a riqueza, mas a importância. O que é a importância exatamente? É ser conhecido, a fama é o que falam de você. Isso quer dizer você ser olhado, quer dizer você ser objeto de atenção do outro. Então a busca de atenção.
de certo modo. Quer dizer, eu quero fazer alguma coisa que o mundo inteiro preste atenção, ou que X pessoas prestem atenção. Tá certo? Então, nós temos ali nesses 3 livros, que é o Crime e Castigo, o Vermelho Negro e a Ilusões Perdidas, nós temos 3 modelos. As Ilusões Perdidas é o sujeito que, como o próprio Balzac, quer se tornar importante através da carreira das letras. Ele quer ser um grande escritor. Então, ele entra no mundo literário, tá certo? No mercado livreiro, jornalismo, essa coisa toda. Você tem o caso de Raskolnikov, que tem a ambição de se tornar um comandante militar, tá certo? Ou um grande político, ou uma espécie de Napoleão Bonaparte, não é isso? Um reformador do mundo, um grande revolucionário, alguma coisa assim, um Trotsky, porcaria desse tipo também. E você tem o Julian Sorel, tá certo? Que pensa simplesmente na ascensão social. Essa é uma diferença específica do Julian Sorel para os outros 2, porque os outros 2 queriam fazer alguma coisa, né? Não é isso? E o Julian Sorel, ele quer apenas a ascensão pela ascensão, não é isso? Ele, em nenhum momento ele pensa em desenvolver qualidades especiais. Ele também não pensa nele próprio como portador de qualidades tão especiais assim. Isso quer dizer que a ambição dele é, de certo modo, bem mais modesta do que a do Raskolnikov. Não é isso? E, portanto, ele também é mais medíocre do que Raskolnikov. Raskolnikov podia ter todos os defeitos do mundo, mas medíocre ele não era. Ele era um gênio, pensando bem, só que ele imaginava que ele era um gênio muito maior do que realmente era. Tá certo? Então, é o problema, vamos dizer, do engano na própria medida. Quer dizer, o sujeito não imagina o tamanho que ele é. Ora, você vê também que esta situação de um indivíduo se imaginar maior do que é, não pode acontecer em certas circunstâncias, mas só em determinados quadros sociais, é isso? Onde não haja limites para a ascensão. Porque se houver limites para a ascensão, ele vai se medir por esses limites e ele sabe se pode ou se não pode. Você está compreendendo? Então vamos supor, por exemplo, o sujeito que fosse na Idade Média, que ele fosse um squire, o sujeito que carregava as armas, um auxiliar de cavaleiro. Ele podia olhar e dizer, bom, eu quero ser isso aí, né? Eu quero ser cavaleiro também. Eu disse, bom, no primeiro teste ele já sabia se podia ou não podia, porque no primeiro teste era arriscar perder a cabeça. Não é isso? Então, quer dizer que a imaginação não podia ir muito longe. O indivíduo podia imaginar a sua ascensão dentro de limites definidos. Não é isso? Mas, quando começa a sociedade moderna, você vê esse fenômeno de um sujeito que saiu do nada e chegou a ser imperador, que era Napoleão Bonaparte. E também, por todo lado, você vê, né, os reis caindo, movimentos revolucionários virando tudo de cabeça para baixo. Então, parece que se abrem possibilidades humanas imensas. Bom, de fato, elas se abrem, mas se abrem para todos. Você pode perguntar quantas pessoas subiram com a Revolução Francesa? Um número muito pequeno se comparado com a população total da França. E dessas que subiram, quantas sobreviveram? Um número mínimo. Pensando bem, quando terminou a Revolução, quem tinha sobrado? Tinha sobrado o próprio Napoleão e tinha sobrado Talleyrand. E os outros tinham tudo morrido ou sido esquecidos. Tá certo? Então, isso quer dizer que esta súbita abertura das possibilidades humanas, ela era ilusória em si. E ela sendo ilusória, evidentemente, então acontece que esses meninos que querem subir, eles não têm uma medida de até onde podem ir. Então, quando são dotados para subir, eles se imaginam muito mais dotados do que realmente são. Está compreendendo? Mas este não parece ser o caso do Julian Sorel, porque a ambição dele, pensando bem, é medíocre. Ele tenta
subir pela hierarquia eclesiástica até um posto. O que ele queria ser? Papa? Não, não era nada disso, ele queria apenas ser um... Né? E tenta subir para um bispo. Né? Bispo tem de monte. E tenta ser um oficial do exército, tá certo? E tenta ser amante de uma senhora rica, pronto. Isso é tudo. Tá certo? Mas, note bem, nem para isso tinha capacidade. Quer dizer que seja no grande ou seja no pequeno, pode haver um equívoco. Ora, esta experiência de um homem que está jogado dentro de uma sociedade aberta, uma sociedade que não existem limites teóricos para a ascensão, como é que esse indivíduo faz para adquirir a medida do que ele realmente é? Isto é muito mais difícil para ele do que para um índio ou para um camponês da Idade Média. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que tanto não há limites para cima, quanto não há limites para baixo. Não há limites para baixo, isso quer dizer que hoje em dia é possível, hoje em dia já passamos 200 anos já desse episódio do Vermelho e o Negro, né? É possível não só você subir indefinidamente, até você virar, por exemplo, presidente dos Estados Unidos, tá certo? Mas também é possível você descer indefinidamente. Você tem formas de vida tão degradadas e estragadas. Então, aqui nós estamos vendo que uma nova situação histórico-social criava certas possibilidades humanas que não existiam antes. E é claro que nem todas as pessoas percebiam essas novas possibilidades. E das que percebiam, muitas percebiam de longe e não se arriscavam pessoalmente a tentar realizá-las, mas alguns certamente tentavam. Tá certo? E seria o caso de perguntar quanto tempo levou para que esta nova situação, com o novo tipo de personagens humanos que ela propiciava, se tornassem conscientes na sociedade, já que alguém percebesse que aquilo estava acontecendo, que estava aparecendo um novo tipo de pessoas. Né? Não é isso? Claro que se você passar muito tempo, você verá já no século XX, é mais de 100 anos depois desse negócio, os historiadores explicando este processo, não é isso? Com todos os seus detalhes. Mas, num primeiro momento, os que captam essa novidade são exatamente os romancistas. Não é isso? Então, e captam em primeiro lugar porque ali já havia uma certa prática, digamos, uns 2 séculos deste gênero literário. O romance consiste, sobretudo, em contar a história de pessoas. Não é isso? Já não são histórias míticas, não são histórias de Deus e não são histórias fantásticas, são histórias, vamos dizer, de seres humanos, por assim dizer, normais, de estatura normal humana, tá certo? E vocês veem, por exemplo, você está lendo Robinson Crusoe, não é? Então, você vê que o Robinson não é uma pessoa tão especial assim. Ele simplesmente é um sujeito que foi colocado numa situação, né, isso, e que ele reage à situação. Ele não é um gênio, ele não é um santo, ele não é um herói, não é nada. Uma pessoa normal, inteligente, né? Uma inteligência normal, uma coragem mais ou menos normal, e que reage a uma situação especial. Né? Então, entre a época do Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, até Stendhal, você tem os 2 séculos. Então já vê 2 séculos de experiência dessas narrativas. E à medida que se acumula a experiência, isso quer dizer que os romancistas vão afinando não somente as suas técnicas narrativas, tá certo? Mas também a sua capacidade de observação da sociedade e de captação das novas possibilidades humanas que estão aparecendo. Mas quando Daniel Defoe inventa a história de Robinson Crusoe,
também é o caso de você reparar que ninguém tinha pensado nisso antes. E por que ele pensa nisso? Ele pensa nisso porque na época dele já tinha, o isolamento europeu já tinha sido rompido pelas grandes navegações. Os europeus estavam mandando navio para tudo quanto é lado. Não é isso? Então, onde a possibilidade de um sujeito ficar perdido numa ilha, né? Durante toda a Idade Média ninguém tinha pensado nisso, porque ninguém saía do lugar onde tinha nascido. Você saía, você andava 100 quilômetros e parava por ali mesmo. Você não tinha esse deslocamento. Né? De repente, né, começam, né, vários povos da Europa começam a mandar expedições marítimas para tudo quanto é lado, né, e começam a surgir, a classe dos marinheiros aumenta formidavelmente, e isso acaba mexendo com a imaginação das pessoas. Então esta possibilidade de um ser humano ficar perdido sozinho numa ilha, ela aparece num certo momento. Não é isso? Agora, ela aparece para quem? Bom, ela aparece para quem tem a sensibilidade de captar que aquilo, a partir daquele momento, se tornou possível. Está entendendo? Então, está claro assim, primeiro, o romance é uma especulação imaginativa em torno das possibilidades da vida humana. Não é isso? Segundo, é necessário que essas possibilidades ou sejam novas, tá certo? Historicamente, isso não existissem antes, tenham aparecido na circunstância real em que o romancista está, ou, no caso de ser antigas, que já não tenham sido gastas por outras histórias. Não é isso? A não ser que o propósito do romancista não seja fazer um romance, mas seja fazer uma paródia, como é o caso, por exemplo, do Ulisses, de James Joyce, né, que é uma paródia da Odisseia de Homero. Ele pega a história de um dia na vida de dois cidadãos de Dublin e narra, duas pessoas totalmente medíocres, e narra como se eles fossem heróis de Homero, sendo o resultado, para quem tem a pachorra de decifrar a língua dele, o resultado de uma comicidade assim, de você chegar a passar mal. Mas isso aí já é duvidoso que o Ulisses seja um romance, porque ele já é, evidentemente, a paródia é outro gênero. Né? Se você está fazendo uma paródia, uma atualização de uma outra narrativa, então você já está encarando a experiência humana à luz de uma certa tradição literária, né? E você está remexendo a própria tradição literária conscientemente. Então, já não se trata propriamente de um romance. Mas existem outros casos em que a elaboração de um texto mais antigo é efetivamente um romance. Como acontece, por exemplo, quando Thomas Mann decide recontar a história bíblica de José, acrescentando milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de detalhes que não estão na narrativa. A história de José tem 7 ou 8 páginas, né? Na Bíblia não passa disso. E ele escreve 4 volumes, somando 1.500 páginas. Um outro romance muito interessante é ainda do Thomas Mann, o Dr. Faustus. O Dr. Faustus é a história de um músico genial que vende sua alma ao diabo. Então ele está adaptando também uma história antiga, esse tema do Fausto, quer dizer, do homem de gênio que vende a sua alma ao diabo. É um tema que praticamente todo escritor alemão escreveu algum Dr. Fausto, mas cada um interpretando diferentemente e vendo como esta situação esquemática da venda da alma ao diabo aparece diferentemente, tá certo? Em cada época que você esteja vivendo. Tá certo? Então, essa problemática da música, acho que não tem nação que tenha se dedicado mais profundamente à música do que a Alemanha.
até que a música chega a um certo ponto em que ela se esgotou. Parece que as possibilidades combinatórias musicais tinham acabado. Quando você vê o último grande músico alemão, que foi Mahler, né? Mahler praticamente já não sabe o que fazer, embora seja um homem de gênio, né? Ele já não consegue aquelas combinações simples e eficazes que faziam Bach, ou Brahms, ou Beethoven. Então ele começa a exagerar. Ele faz orquestras de 500 músicos, né, e sinfonias que duram 4 horas e assim por diante. Então uma espécie de esterilidade. E aí Thomas Mann tem a ideia de que o músico, no desespero de não conseguir criar nada de interessante, vende a sua alma ao diabo. Então ele transforma esse velho personagem do Dr. Fausto, que na origem era um alquimista, transforma num músico. Mas o Dr. Fausto, por ser vamos dizer, uma situação quase arquetípica, né, da venda da alma ao diabo, ela pode ser retrabalhada continuamente em novos romances sem constituir paródia. Quer dizer que cada novo Dr. Fausto que aparece é uma história completamente nova. Mas um caso como esse da Julian Sorel ou Raskolnikov é uma situação realmente nova, uma possibilidade que tinha aparecido historicamente sem que ninguém a conhecesse antes. No século XX você verá também surgir a situação de total impotência do ser humano, que é uma situação que também não era conhecida. Com o advento dos regimes totalitários, da sociedade de massa, o número de pessoas que é reduzida, vamos dizer, à total impotência, à total incompreensão da sua situação histórica, social, ambiente é muito grande. Então aí surge, por exemplo, romances como esse do Franz Kafka, né, do processo, que é um sujeito que está processado num tribunal que ele nem sabe onde fica, por um crime que ele não tem a menor ideia do que é, e quando ele pergunta não lhe dizem. Tá certo? É uma situação que esquematicamente corresponde a uma possibilidade humana que vamos dizer, que no século XX foi aparecendo e se disseminando. Mas note bem que o Kafka já percebe isso antes que esta possibilidade tivesse se tornado socialmente significativa. Quer dizer, quando aquilo estava apenas no começo, ele já escreveu o processo. Ele escreveu o processo na década de 20. Quer dizer que o regime comunista, fascista, estava apenas surgindo, o nazismo nem tinha surgido ainda. Então, aquilo que ele coloca ali estava em germe na sociedade, mas é uma possibilidade que ele já pega e coloca no romance. É isso. Nós temos agora, aqui no Brasil, ontem teve um negócio que o STJ decidiu que um advogado lá não tinha acesso aos autos do processo. Eu digo, a situação nitidamente, quer dizer, literalmente kafkiana. Quer dizer, você está sendo processado, mas você não pode saber pelo quê, nem se o advogado para ler o processo. Então, é uma situação, vamos dizer, de total impotência, não só para a ação, mas até a impotência intelectual. Ou seja, não dá nem para você compreender a situação em que você está. Então, antes que essa situação se disseminasse por muitas pessoas, Kafka já apreende aquilo como uma possibilidade humana. Então isso quer dizer, quando aquela situação que o escritor apreendeu em germe, se dissemina, ela já não é totalmente incompreensível, porque você já tem a dica que foi dada pelo romancista. Está entendendo? Então, vamos dizer, daí a enorme função e utilidade do romance, quando chega a ser um romance efetivamente. É isso. Existe também, vamos dizer, no século XX, como você tem uma expansão enorme dos meios de violência à disposição das pessoas, isso quer dizer que certas possibilidades criminosas que antes não se manifestavam, começam a se manifestar, tá certo?
Então, este cidadão, Julian Green, em 28, ele escreve a história de um professorzinho de interior, um homem medíocre, um cinquentão, medíocre, pacato, que um dia se apaixona brutalmente por uma mocinha também bobinha, que morava numa pensão, e dá em cima da moça, como ela o rejeita, ele a mata. E na fuga ele sai matando todo mundo. Então, quer dizer, era um homem pacato, medíocre, mas você vê que havia reservas de brutalidade, de violência ali, que ninguém suspeitaria e que em outras épocas jamais apareceriam. Quer dizer, esta possibilidade de uma violência incomum, né, adormecida no coração do homem comum, também, quer dizer, é uma possibilidade humana que aparece no século XX e que vai, quer dizer, se manifestando de uma maneira cada vez mais clara até hoje. Não é isso? Então você vê que hoje o sujeito, para ele ser um grande criminoso, tá certo? Não é preciso nem mesmo que ele tenha uma mentalidade monstruosa. É só ele ser colocado numa certa situação e a sua, vamos dizer, aquela monstruosidade adormecida aparece. Não é isso? Ninguém vai me dizer que o Fernandinho Beiramar, né, é um indivíduo que ele tenha nele mesmo, vamos dizer, tantas reservas de violência assim. Não, é simplesmente um homem medíocre, né, que colocado numa certa situação, né, uma situação propícia, né, ele começa a fazer aquele monte de violência sem nem perceber, e sem nenhuma sensibilidade para aquilo. Quer dizer, a sua própria inconsciência, a sua própria burrice, né, permitem que ele faça um mal muito superior à sua própria capacidade. Então, tudo isso já foi antecipadamente, né, explorado no romance. Quer dizer, eu não posso ver um Fernandinho, olhar a cara do sujeito, sem eu pensar nesse professor do romance do Julian Green. Né? Eu digo, esse sujeito ele não é um gênio do crime, tá certo? Ele não é um Marquês de Sade, ele não é um Hitler. Não, ele é apenas um idiota. Né? Um idiota ao qual foram dados meios e possibilidades de fazer uma violência infinitamente superior à sua capacidade. Né? E que provavelmente não tem consciência da gravidade do que faz, porque os meios de ação transcenderam a esfera da sua consciência, um pouco ao contrário do que acontece, vamos dizer, com o Raskolnikov. Né? A consciência dele é muito ampla, ele pensa em 1000 coisas, mas os meios de ação são restritos. Né? E um Fernandinho, ao contrário, a consciência é muito restrita, mas os meios de ação são enormes. É isso? Deu para... Então, vamos esperar terminar o livro, daí a gente volta. Tem alguma dúvida com relação a isso? Alguma pergunta com relação aos livros anteriores? Eu vou mudar um pouco a ordem desse negócio, porque o próximo seria... Castro. Também acho que é assim. Não sei. Pode até ser para fazer contraste com isso aqui, porque Castro é bem uma história, dizer que, embora se passe já no que nós chamamos de Renascença, ela tem muito, vamos dizer, de ética medieval ainda. Né? Então, quer dizer, é uma época onde, ao contrário do que se passa no tempo de Julian Sorel ou de Raskolnikov, os deveres, as possibilidades das pessoas estavam bastante delimitados. Então, cada um sabia, vamos dizer, o que ele podia fazer, até onde ele podia ir e quais as possibilidades reais dele. Tá certo? Então, só lhe restando, vamos dizer, aceitar o seu papel e cumpri-lo da melhor maneira possível. E o Castro é exatamente a história disso aí, de pessoas que assumem plenamente o seu destino com todas as suas limitações e os seus riscos e as suas dores também.